Aline. Salmo 119, 1 ao 6. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Justifico a ausência do vereador Osiel Fernandes Matos por motivo de saúde. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Teus mandamentos. Não havendo então, quem queira discutir, em votação a ata da sessão anterior. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Senhor. Aprovada a ata da sessão anterior. Convido o senhor José Carlos Schultz para fazer a leitura das despesas do Poder Legislativo do mês de fevereiro de 2020. Boa noite a todos. Do orçamento do Poder Legislativo de exercício 2020 de R$ 2.280.000, foram gastos nesse exercício R$ 316.908,80, sendo que no mês de fevereiro foram gastos R$ 171.349,32, assim distribuídos. Vencimentos e salários dos servidores, R$ 53.082,15. Subsídio dos vereadores, R$ 66.793,36. Obrigações patronais, R$ 24.211,18. Material de consumo, R$ 1.042,66. Material de copa e cozinha, R$ 525. Material elétrico e eletrônico, R$ 430,35. Outros materiais de consumo, R$ 87,30. Locação de máquinas e equipamentos, R$ 460. Manutenção e conservação de veículos, R$ 40. Serviço de energia elétrica, R$ 449,61. Serviço de consumo de água, R$ 52,23. Despesas com telefonia, R$ 885,01. Serviços de vigilância e monitoramento, R$ 310. Tarifas bancárias, R$ 120,73. Locação de equipamentos e softwares, R$ 4.685,40. Auxílio alimentação pago em pecúnia na folha dos servidores, R$ 10.640. Equipamentos e material permanente, R$ 7.286. Isso aqui deve ser a compra de 2 notebooks e um computador. Totalizando no mês de fevereiro, R$ 171.349,32. Leitura dos expedientes recebidos. Boa noite a todos. Foram recebidos os seguintes expedientes. Ofício do Gabinete do Prefeito 8 de 2020, o qual encaminha o balancete de dezembro de 2019 da Prefeitura Municipal e dos fundos municipais. Ofício do Gabinete do Prefeito 16 de 2020, o qual responde à indicação 28 do vereador Estocco com relação à realização de contrato de comodato com o proprietário do imóvel situado ao lado do posto de saúde do Urubuquara para uso como estacionamento. Ofício 294 da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Mobilidade, o qual responde à moção de apelo 10 de 2019 desta Casa, com relação à manutenção da rodovia SC 417. Ofício do Gabinete do Prefeito 19, o qual encaminha o balancete de janeiro de 2020 da Prefeitura e dos Fundos Municipais, e expediente da APAI, que manifesta agradecimento à Câmara Municipal pela parceria existente com a entidade. Todos os expedientes estão disponíveis na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura dos pedidos de providência.
Pedido de providência 10 do vereador Estocco, referente à implantação de lombada na Avenida Celso Ramos, próximo ao entroncamento da estrada do Palmital. O pedido se faz em razão da segurança de transeuntes, pois neste trecho está localizado o mercado Vilinho e demais comércios. Pedido de providência 11 do vereador Estocco, que o Executivo realize o conserto da lateral da ponte sobre o Rio Turvo, próximo à Olaria Boeing, na localidade de Três Barras. E pedido 12 do vereador Estocco, referente ao patrulhamento e alargamento da Estrada dos Cavalinhos, tendo em vista que a via encontra-se intransitável, necessitando dos reparos com urgência. Serão encaminhadas aos órgãos responsáveis. Leitura dos projetos recebidos. Projeto de Lei Ordinária 1 de 2020, de autoria do vereador Celso Coelho, dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de placas informativas em todas as obras públicas realizadas com recursos municipais no âmbito do município de Garuva e da outras providências. Projeto de Lei 1 de origem do Executivo dispõe sobre a criação e funcionamento do Conselho Municipal de Usuários do Serviço Público de Garuva. Projeto de Lei 4 do Executivo dispõe sobre a denominação de ruas no loteamento Benkendorf e da outras providências. E projeto de Lei 5 do Executivo dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 190.319,43 para suplementar a ação manutenção do Furrebom de Garuva. Baixados para as comissões. Ordem do dia. Leitura dos pareceres das comissões que analisam o projeto de lei ordinária número 2 de 2020, de origem do Poder Executivo. Projeto de lei número 2 de 2020 altera a denominação de via pública para Rua Pedro Palandi e dá outras providências. Segundo a exposição de motivos do projeto, o cidadão homenageado se mudou para o centro de Garuva no ano de 1973, ocasião em que montou um armazém bar-sorveteria, tido por muitos anos como o primeiro fabricante de sorvetes da nossa cidade. Sempre foi muito participativo na comunidade, foi presidente do time de futebol União Esporte Clube, no bairro Garuva Acima. Também presidiu a Igreja Católica da Divisa e foi durante seu mandato como presidente que foi iniciada a obra de construção da atual Igreja Católica de Garuva Acima. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Em discussão, o referido projeto. Vereador Celso Coelho. Obrigado, presidente. Eu queria só registrar com a grata satisfação de ter participado com Ivan Palandi, como vereador do município de Garuva, seu filho de Pedro Palandi, do qual foi presidente da Câmara, vereador, um dos mais votados da época, e pelo trabalho prestado quando nós ali fomos vereador junto. Então, só para lembrar que Ivan Palandi e a família Palandi têm prestado um trabalho para a sociedade de Garuva, e no nosso parecer não destacamos esse âmbito. Obrigado. Vereador Celso. Só tenho, senhora presidente, só agradecer por me sentir honrado em estar sendo autor dessa proposição que homenageia o senhor Pedro Palandi, pessoa pela qual eu não cheguei a conhecer, mas tenho muito boas recomendações sobre o nome do senhor Pedro Palandi. E sem contar a família dele, que a gente conhece, bem como citou o nobre vereador Valdemar, qual fez parte aqui dessa casa, o vereador Ivan Palandi, que é seu filho. Muito obrigado. Em discussão? Ainda não. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto de lei ordinária número 2 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei ordinário número 2 de 2020, de origem do Poder Executivo. Leitura dos pareceres das comissões que analisam o projeto de lei ordinário número 3 de 2020, de origem do Poder Executivo. O projeto de lei 3 reconhece dívida do município de Garuva com as empresas Mercita, Comércio Atacadista e Distribuidora LTDA e Cooperativa de Produção Agropecuária Conquista e dá outras providências. Segundo a exposição de motivos do projeto, a sua aprovação se faz necessária em razão do déficit de recursos no exercício de 2019 para a merenda escolar, tendo em vista que um crédito na conta do PNAE, no valor de R$ 305.621,
e o total de gastos na aquisição de merenda totalizou R$ 332.500. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Em discussão, referido projeto. Vereador Paulo Guatassara. Boa noite a todos. Só para ficar claro para quem está nos escutando, que essa é uma daquelas parcelas do governo federal que não veio para o município. Então, o município adquiriu a merenda escolar, mas até o final do ano não tinha chegado todo o valor correspondente, e é uma conta que a gente precisa pagar porque o município utilizou, os alunos utilizaram a alimentação. Então, ela vem nesse intuito, né? Reconhecer uma dívida, teoricamente que não era nossa, mas quem tem que quitar é o governo municipal. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto de lei ordinário de número 3 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei ordinário número 3 de 2020, de origem do Poder Executivo. Leitura das indicações números 10 e 11 de 2020. Indicação número 10 do vereador Paulo solicita que o Poder Executivo apresente projeto de lei instituindo, no âmbito do município de Garuva, a nova política de incentivo ao desenvolvimento econômico e à geração de empregos. Indicação 11 de 2020 do vereador Estocco, que o Executivo viabilize a abertura de via na lateral da Estrada Palmeira, localidade 3 Barras, sendo a coordenada geográfica tal, conforme modelo anexo, imagens do local e croquis. Em discussão, a indicação número 10 de 2020, de autoria do vereador Paulo Guatassara. Então, Vereador Paulo. Obrigado, senhora presidente. Senhores vereadores e comunidade que nos acompanha. Essa indicação, ela vem do fruto de todas as discussões que os vereadores tiveram nessa casa durante a consulta dos incentivos fiscais de algumas empresas que vieram se instalar no nosso município. Pediram os incentivos fiscais e a gente viu a fragilidade. Não estamos aqui criticando a gestão passada, que era um momento de crise sério que o governo passado viveu, que a Casa de Leis aqui viveu. Fizeram uma lei para atrair as empresas. Agora o Brasil já passando por um momento diferente, a gente precisa novos gatilhos, porque se a gente não tomar cuidado, as isenções fiscais elas podem comprometer o caixa do município, visto que, principalmente, preocupação de todos os vereadores, toda a bancada do PP manifestou, do PMDB manifestou, do PSD manifestou essa preocupação com os 12 milhões que nós estamos adquirindo do financiamento Finisa. Isso compromete a arrecadação pública vindoura, porque nós temos um compromisso de 12 milhões que nós vamos ter que quitar e pagar juros sobre isso. Então, se nós não tivermos novas regras, a fim daquelas empresas que vierem buscar então isenções, naquele modelo passado, nós não temos condição de negar. Simplesmente a empresa vai chegar, ela vai solicitar, ela fazendo um checklist daquilo lá, ela tem o direito de pedir. Aqui nós estamos colocando regras, é um modelo para o prefeito sentar junto com a SIG, junto com a CDL, é um modelo, uma contribuição da Câmara de Vereadores para abrir a discussão com as entidades, para a gente colocar gatilhos que não comprometam arrecadações futuras do município de Garuva, a qual vamos precisar. Obrigado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação a indicação número 10 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a indicação número 10 de 2020. Em discussão, a indicação número 11 de 2020, de autoria do vereador Luiz Moisés Estocco. Vereador. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Essa é uma via, né, que a comunidade está pedindo ali.
é na lateral da Estrada Palmeira, e ali já está situado há bastante pessoas morando ali, né? Da mesma família, e eles querem que essa rua, já cederam um pedaço lá para o município, e eles querem, né, fazer uma servidão, né, como foi feita lá na Estrada 3 Barra mesmo. Foi feita mais uma servidão lá. E agora eu estou pedindo agora que essa, que é na Estrada Palmeiras, também vai se tornar uma servidão para que atenda a entrada dos moradores que não tem como, né, entrar nas casas lá para trás. O terreno foi vendido e aí ficam sem uma entrada decente para poder chegar até as suas casas. Então, peço a colaboração dos vereadores aí, para que a gente encaminhe isso aqui para que seja aprovado. Boa noite. Não havendo quem queira discutir, em votação a indicação número 11 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a indicação número 11 de 2020. Palavra livre. Vereador Paulo Guatassara da Costa Lima. Boa noite, senhora presidente, pares, comunidade que nos assiste. Então, só voltando para a lei do incentivo, realmente a Câmara de Vereadores chegou a algumas leis de incentivo aqui para a gente fazer a aprovação. Nós ficamos durante dias discutindo e interpretando a lei. Então, particularmente a lei, quando chega na Câmara de Vereadores, ela não tem nem como o vereador recusar. Não podemos vetar o pedido com o formato da lei antiga, porque ela cumpre o ritual. Ela passa no conselho, né? O conselho aprovando os incentivos, ela vem direto para nós aqui. Nós não temos base nenhuma legal. Até alguns vereadores, né, vereadores que quiseram fazer uma inserção sobre alguns exageros que nós achamos em algumas isenções, mas nós não tínhamos base legal nenhuma de negar, porque o ritual daquela lei chega aqui, o máximo que a gente podia fazer era votar contra, né? Nós votamos contra, daí ainda com uma prerrogativa ainda do empresário chegar para cada vereador e nos indagar por que votou contra, né? E a gente ia ter que falar, a gente votou contra porque simplesmente a gente acha perigoso, porque a gente não tem nenhum poder incisivo de mudar aquilo que vem do conselho. Então, para a época, na gestão passada, a crise econômica, o desespero que levou, nossa cidade viveu isso, né? Quantas lojas fecharam, quantos funcionários acabaram perdendo seus empregos, quantos agricultores também tiveram que diminuir a sua produção. Enfim, a crise afetou Garuva como afetou qualquer município do Brasil. A maior crise da história do Brasil, verdade vivida por todos nós. Não é uma crise de mídia, é uma crise verdadeira que quase nos levou a uma guerra civil. Graças a Deus conseguimos passar. E à época, o executivo e os legisladores, os vereadores da época, fizeram o que puderam. Vamos atrair empresa, que o que nós precisamos nesse momento é atrair empresa e atrair emprego para a nossa cidade. E bem que fizeram. E se eu tivesse aqui na época, os senhores têm a certeza que eu ia ter votado a favor do formato daquela lei, que tinha que ser uma lei direta, não burocrática, enfim, atrair realmente. No momento que nós estamos agora, a situação brasileira já melhora, só que o município de Garuva, também, graças a Deus, também está com crescimento positivo, mas determinadas isenções, elas podem vir a comprometer o caixa. Porque quando uma empresa vem se instalar no município, ela não se instala simplesmente sem causar ônus para o município. Evidentemente que, vamos pegar o exemplo lá da Mina Velha, vereador Heleno, tá? Que é um dos incentivos que saiu para aquela região. Se der tudo certo, aquela região vai ter
para lá de 1.000 empregos, ao final do projeto. Para lá de 1.000 empregos. Oxalá. Só que é uma comunidade que não tem infraestrutura nenhuma. Nós vamos ter que aumentar a questão de escola, nós vamos ter que fazer investimento num posto de saúde, vamos ter que fazer um investimento pesado na questão da eletricidade, energia elétrica, e isso custa para o município. A partir do momento que você dá as isenções, e esse dinheiro não vai entrar no caixa, de outro lugar esse dinheiro vai ter que sair para você cobrir essas infraestruturas que você tem que colocar. São linhas de ônibus que não temos, enfim, são várias coisas. Então, essa lei, baseada em todas as discussões que tivemos aqui na casa, em todas as comissões, que foram discussões sérias, preocupações sérias dos vereadores. Então, fiquei eu com a missão de fazer um esboço da lei. Então, nossa indicação, aqui ela vai com esboço de um projeto de lei. Evidentemente que é algo a ser aprimorado. Evidentemente que não é as nossas 9 cabeças aqui que vão fazer a melhor lei. Evidentemente que torcemos para o Executivo chamar as entidades, as associações que representam os empresários, os comerciantes, né, que sentem a discutir, mas é um esboço. Quando a gente tem um documento base, ele ajuda muito a melhorar a peça. Agora, quando você não tem nada para discutir, simplesmente chega lá e vamos discutir um incentivo novo, com um novo modelo, e você partir do zero é complicado. Isso aqui é o que os vereadores pensam. Novas regras, bastante vai influenciar o número de empregos gerado pelas empresas, quantidade de empresas, conforme o número de empregados, faixas, então, vão poder ser dadas de incentivo. Projetos sociais, preservação da natureza. Então, é a singela participação da discussão dos vereadores que tivemos nesse ano 2019 na atração das empresas. Tudo que nós discutimos, todas as preocupações estão aqui. Pedimos, então, aos empresários e aos comerciantes de Garuva que acessem, que leiam, que peçam para o Executivo vocês participarem e melhorarem essa peça, que tenho certeza que vai ficar fantástica, que vai fazer os anseios de todos nós, dos empresários e dos comerciantes, mas vamos pedir, em nome dos vereadores, precisamos tomar cuidado com as isenções. As isenções vão poder nos atrapalhar lá no final a continuar o modelo que está agora no momento. Obrigado. Vereador Valdemar de Aschnab. Senhora Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, presentes e ouvintes, agradecemos a presença de todos e todas. Só relembrando, na última chuva que deu, que não foi muito, novamente passaram água por cima lá na ponte dos Barrancos. Lá era uma ponte de 5 metros, reduziram para metade, parece que adivinharam que nunca vai passar. Agora, eu até vou fazer uma pesquisa, uma consulta na Defesa Civil, para verificar se houve, e pedir uma ponte ali novamente, porque não é possível, sempre teve ponte. Aí não sei por que carga d'água, alguns secretários que mal informados chegam lá, é uma lâmina d'água de 20 centímetros, e agora passou por cima, que nem carro não passava, novamente nessa pequena chuva. Aí eles criticam vereador, prefeito, secretário, mas na verdade, quando saiu fazendo, ninguém se manifestou. Está na hora da população se manifestar nessas coisas. Porque não é culpa da atual administração. De quem fez errado, ele não tem coragem de falar o nome. Eu só não lembro no momento, mas eu não tenho muita trava na língua para isso e vou falar. Quem está sofrendo é a comunidade. Pedir encarecidamente que seja feito, lembrar, transmitir ao secretário Tino, a drenagem no Saíguaçu, naquela área que foi feito para a parte de cima entre a Estrada Velha e a SC-417, mas dentro a parte que dá acesso ao rio Saíguaçu, estão limpando com um gancho, não é possível que nós, né? Então está na hora, eu sei que ele já fez bastante serviço e só para lembrar. Senhores presentes e ouvintes,
A preocupação que está acontecendo aí assistindo a TV sobre as encostas de desmoronamento, e Garuva está entrando nessa área. No loteamento novo lá, já consertaram, caiu novamente. Naquela chuva passada deu uns 30 centímetros de lama, fora 1 metro de água que deu. Nós temos foto disso, se precisar eles podem, né? No afogadilho do desenvolvimento da cidade, fazer loteamento, ali passa o rio Guarajuva e Tamanduazinho. Foi suprimido, passou água mais de 60 centímetros em cima daquela parte que vem ali do Uma. Outra coisa, construção em cima do rio que dá acesso para o rio Saracura, tá? Na rua da rodoviária José do Patrocínio, né? Eu acho que é. Às vezes eu inverto. Aquilo ali era um rio de 3 metros, colocaram um tubo de 80. O dia que aquilo vier abaixo, isso já foi feito há anos atrás, tá? Suprimiram, vão encostando, vão construindo. Como já houve a denúncia aqui que foi feito numa creche, hoje tem um rio que passa ao lado da creche. Mas será que nós não vamos viver uma coisa digna? Ficar preocupado com isso? É preocupante isso. Então já foi feito no passado, eu já fui contra, e eu não sei se vão ter que entrar na justiça contra isso, né? Porque é difícil. Se critica o executivo, os órgãos que estão aí na prefeitura, Câmara de Vereador e tudo, mas não tem coragem de cobrar quando é feita a coisa errada. Senhora Presidente, uma das humilhações que eu acho é de ver um agricultor ter que vir na prefeitura por causa de um plano diretor de interesse de terceiros. Não é porque eu fiquei 4 anos fora da política que eu estou falando nessa tribuna. Eu sou responsável pelas pessoas que me procuram. Presidente, pessoa na cadeira de roda tem que vir provar que no Rio Garuva é uma área de preservação total, vim 560 de iluminação pública. Justifica-se pela lei aprovada em 2002, aonde criamos que todo lote vago dentro do quadro urbano era cobrado a iluminação pública. Com o desenvolver do plano diretor, famoso plano diretor, a faixa rodoviária está sendo cobrado imposto, não tem nem rede de luz. Não é possível. Então, eu não estou aqui defendendo o prefeito atual. Uma lei aprovada, mas foi do plano diretor do centro da cidade, em 2002. Com a aprovação do plano diretor, ninguém mediu o esforço de... É tudo. Olha, e isso aí vai ocasionar, senhores vereadores e ouvintes, se for para a Receita Federal, isso vai complicar pessoas que têm que vir para justificar que são agricultor. Pessoas acamadas em cadeira de roda. Não é possível. Então, nós temos que tomar uma providência, porque eu estou cansado de fazer visita na localidade do interior e receber essas críticas. Devia ter, graças a Deus, vereador Celso, que nós colocamos ainda agora o agroindústria, que tiraram na nossa lei complementar agora que foi, em parte, renovado o plano diretor, porque senão teria tão difícil. Os 30% perdeu o benefício da energia rural. Então, no desabafo desse vereador, eu sou a favor do progresso, mas através dessa logística, transformaram a cidade de Garuva em logística, de logística, né? Está aí os problemas agora vindo. Eu não sei se isso não vai ocasionar mais problemas para o futuro. Então, futuros vereadores virão, a responsabilidade é o dobro, que vai ter uma revisão do plano diretor, mas antes disso, para que não haja esse sofrimento. Em todo o município, vereadores, em todo o município. Tem pessoas que vêm ali para justificar que ele é agricultor, fora aquele que perdeu, e vai perder, inclusive, financiamento de banco e tudo. Desculpa alongar, presidente, mas é um desabafo em prol, falando em nome de todos os vereadores. Eu quero deixar bem claro isso. Obrigado.
Vereador Celso Coelho de Souza. É o Célio Luiz Budal. Pode ser. Tá bom. Perdão. Senhora presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos assistem. Há tempos atrás eu já conversei com a funcionária Luciane, do Demutran, ali na rua José da Costa Cidral, onde tem um posto de saúde, que há meses foi transferido para ali, que colocasse um estacionamento só de um lado da rua, que às vezes vem carro, não dá para passar 2 carros ali, e às vezes um caminhão, uma carreta vai entrar da Avenida Paraná, entra ali, vem vindo outro carro de lá e está fechando até na Avenida Paraná. Então, que ela providenciasse, depois eu vou pedir ao funcionário mandar mais um avisinho, que tome uma providência, que a única alternativa é fazer estacionamento só de um lado, porque não pode, ali no sentido único até não, só estacionamento num lado só da pista. Mas e daí o pessoal, vamos dizer, que vem de fora, entra para ali e quando sai daí? Porque na rua Júlia da Costa, na rua da sogra falecida semana passada, do vereador Valdemar, um terreno lá trancaram a saída para lá. Então daí, lá quem sai lá em cima, para cima. Mas daí tem que voltar, vai dar mais, vai trancar mais. O estacionamento de um lado, eu acho que daí continua o fluxo. Então, que fosse enviado um ofício, senhora vereadora, eu vou pedir a funcionária depois que mais. Será enviado. E mais uma vez eu vou falar de pessoas que dependem dos serviços do nosso executivo, no nosso paço municipal. Nada contra os funcionários que têm um carro, mas a pessoa veio, me pediu, vereador, faça um pedido encarecidamente ao prefeito que reserve algumas vagas para os clientes, para os munícipes que vão pagar seu imposto, pagar seu ITBI, que não é barato. Chega ali, está cheio, está lotado. 8 horas da manhã, 7h30, a hora que começa, está lotado, que graças a Deus a maioria dos funcionários, ou quase todos, tem o seu carro. Mais ou menos que reserve, como tem uma vaga ou 2 vagas de idosos e uma de cadeirante, que deixasse umas 5, 6 vagas para o cliente. Já pensou, Leandro? Se você colocasse no teu estacionamento, na frente, todos os teus caminhões, as tuas máquinas, ou as tuas Kombi, tudo ali, aonde é que os teus clientes iam estacionar? É até um caso de brincadeira isso mesmo, a gente falando. É uma coisa que, então, que o prefeito reservasse, mandasse o Demutran ou alguém que reservasse para aquela pessoa que vai lá levar o seu dinheiro, pagar os seus débitos, as coisas, ou querer. Vem uma pessoa de fora que quer um incentivo, quer alguma coisa para vir construir ou vir fazer uma indústria, um comércio em nosso município, tem que estacionar 100, 200 metros longe da prefeitura. Então, que reservasse. Porque, como eu já falei, eu vou repetir, não vou tirar o direito, mas um direito que é de quem chega primeiro. Mas só que, num shopping em Joinville, os funcionários do shopping não têm direito, tem que pagar o seu estacionamento. Não que vão cobrar do funcionário, mas que tire. Se tem vaga para 30, 40 carros, reserve 5 vagas para os munícipes, que eles chegam durante o horário de trabalho. Um chega agora, outro chega depois. Então, que reservasse, encarecidamente, que reservasse mais 5 vagas aos munícipes. Permite só uma parte, vereador. Eu já pedi isso aí, né? Pedi para o município deixar pelo menos umas 3, 5 vagas. Faz pouco tempo, para um empresário que vem ali querer vir para Garuva, tudo, ou o próprio pessoal da Garuva, né?
Ao que eles comentaram, que iam fazer o estacionamento funcionar lá atrás. E até agora nada foi feito. Mas nem isso não é obrigação de fazer. Não é obrigação de eu nunca vi firma nenhuma ter que dar se quiser. Outra coisa, sobre os falsos moralistas que pregam que tem que ajudar os moradores de rua, que tem que fazer isso, fazer aquilo. Ontem foi um fato inédito. E quantas pessoas que passam pela rodoviária? Olha, eu digo para vocês, eu tomo remédio para ficar calmo, para coisa que às vezes passa demais. Tem 6, 8, 10, vem de monte. Nada contra igreja nenhuma. Na frente da igreja católica, hoje eu passei lá, os mesmos. Fico o dia inteirinho em frente da porta da igreja. Pessoas sadias, boas, cheias de tatuagem, cheias de coisa. Aí, à noite, vão ali para frente da rodoviária, vão para frente do posto, pedir. Eles não querem, eles só querem dinheiro para tomar cachaça. Ninguém devia dar nada, como em Paranaguá. Em Paranaguá, tem Itajaí também, Paulinho, de família, a esposa lá de Itajaí também, em todo o sinaleiro, quase todos tem. Não dê esmola, se você quer ajudar, ajude uma instituição de caridade, que vão fazer alguma coisa por eles. Só que eles vão ali, pedem para um, ganham de outro, tomam uma cachaça, compram lá um corotinho que não deviam vender cachaça. Para essas pessoas, de fazer uma lei que não devia vender. Por quê? Eles tomam, ficam incomodando, vão dormir, aí vão lá no banheiro da rodoviária, sujam, fazem as necessidades, pegam o papel e esfregam tudo na parede, para vocês verem, às vezes a gente... Aí, só voltando ao fato de ontem, tinha 6 ali. Eu já tinha, à noite, já tinha pedido para a polícia vir tirar, que quando a polícia tem condições, eles dão apoio, assim como direito de todos os cidadãos do nosso município. Ontem, foram lá e mandaram 4. Daqui a pouco tinha mais um casal e mais um, que tinham saído. Saíram e foram na Assembleia de Deus, pedir passagem. Aí o pastor Claudemir, pastor Claudemir, pessoa inteligente, ele pediu a passagem. Ele ligou lá para a rodoviária. Tem passagem? Tem condições e tal? Você pode dar passagem aí, que depois eu passo e acerto tal e coisa. O pastor Gisel também. Não tem problema, tudo bem. Nesse meio tempo, o pastor já com a sua inteligência, ele pediu, eu preciso, para tirar passagem, eu preciso o seu nome. Eu preciso o seu nome. Me dá o teu documento. Ele pegou e deu. O andarilho deu. Aí o cara começou para lá e para cá, meio em atitude um pouco diferente. Ele pegou e ligou para a polícia. E falou, vocês consultem esse nome aqui, que o cara está em atitude suspeita aqui na igreja. É para lá, para cá e tal. Beleza. Aí o pastor falou, vocês podem ir lá na rodoviária para pegar passagem. Daqui a pouco a polícia apareceu lá. O cara era criminoso, pedido pela polícia, tinha matado não sei quantos e estava no nosso meio. Então, vocês pensem o que nós estamos arriscando, nós estamos à mercê desses camaradas. Ninguém devia dar nada, porque entre eles mesmo, um dia eu escutei de um cara de Paranaguá, que foi para Florianópolis, dali uns dias ele já era chefe, que existe o tico-tico e o andarilho. O andarilho é aquele que ele passa na tua casa e pede um prato de comida. Se você dá, ele agradece. Se você não dá, ele agradece e vai. Dali 2, 3 meses, 6 meses, a vida dele é andar. Mas esses malandros que andam só pedindo cachaça, esses são os tico-tico. Nem os andarilhos gostam dos tico-tico, para vocês terem ideia. Então, vamos dizer, não é responsabilidade nossa. Eles vêm de outros lugares, estão aí, se ninguém dá nada, eles vão embora. Mas um dá o dinheirinho para cachaça, outro dá não sei o quê, e eles acham que estão ajudando. Não estão ajudando. Se quiserem ajudar,
A Assembleia faz um bom trabalho com pessoas dependentes e coisas. A Igreja Católica também tem o seu... E assim todas as igrejas fazem o seu trabalho e tem assistência social que também ajuda. Ajudem uma instituição legalizada que sabem o que fazer. Não é pegar e dar 2, 3, 5, 10 reais para se ver livre. Mas eles não vão embora. Eles pegam o dinheiro, vão tomar cachaça e ficam incomodando. Obrigado. Sério, eu gostaria só de... Me permite, presidente. Eu fiquei envergonhado da atitude que fizeram de andarilho sujaram com fezes a parede do prédio Zamboni. Não podemos admitir mais isso. Chegou o fundo do poço, vereador. Eu sou um cara que sempre respeito o direito de ir e vir, auxilio pessoas até com viagem, alguma passagem, mas agora chegou ao final. Nós temos que tomar providência. Isso todo dia tem lá na rodoviária? Obrigado. É todo dia. Com a palavra o vereador Celso Coelho de Souza. Caneta, vereador. Ah, não é? Senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, senhoras e senhores que nos acompanham aqui na sessão essa noite, servidores dessa casa, aqueles que estão aí nos assistindo pela internet, no TV Câmara, muito obrigado por estar nos acompanhando aí, os trabalhos dessa casa. Senhora presidente, eu quero aqui deixar registrado, em nome dessa casa, de todos os vereadores, e por que não da comunidade garuvense, nosso agradecimento ao deputado Ismael dos Santos, pela rápida resposta que ele nos deu ao nosso ofício número 1/2020, cujo expediente era solicitar o apoio ao DEINFRA, junto ao DEINFRA, Departamento de Infraestrutura, para a execução de manutenção da SC 417, vereador Célio. E o deputado prontamente, ele encaminhou nosso pedido ao governador e ao DEINFRA e fez chegar, antes do carnaval, ao tapa-buraco. Enfim, um paliativo. O que nós queremos para a SC 417 realmente é a revitalização. Mas, enquanto isso, estava em estado calamitável, lastimável, e o deputado fez uso da tribuna, citou o nome de Garuva, os vereadores dessa casa. Portanto, fica aqui a nossa gratidão ao deputado Ismael dos Santos, que está lá nos assistindo e sempre pronto a nos atender. Falar em chuva, vereador Paulo, nossas ruas também estão em estados difíceis, a gente sabe da dificuldade que está enfrentando a Secretaria de Infraestrutura, mas eu quero deixar aqui um recado para o secretário Marcelo Ferreira, novo secretário, agradecê-lo pelo trabalho bacana que ele vem fazendo aí em frente à Secretaria, mas que ele possa fazer uma força-tarefa aí para atender fazer um levantamento das ruas que estão em piores situações, e eu vou aqui citar uma rua aqui no Jardim Garuva, que agora eu não me lembro o nome da rua, o vereador Juca pode ser que lembre. Fica nos fundos do colégio, da escola Tancredo Neves ali, está difícil a situação. Vou citar aqui a rua Alfredo Schutz como prioridade. Vou citar o nome das pessoas que estão me solicitando, que é o senhor Geraldo, a dona Rose, que estão nos assistindo. A Estrada Geral do Bararas e Sol Nascente, vereadora Helena. A munícipe Cecília nos pede encarecidamente, secretário, eu poderia estar fazendo aqui pedido de providência, mas não vai dar tempo de chegar ao pedido de providência. Então, vou deixar registrado aqui. A Estrada do Quiriri, por 3 ou 4 vezes, já recebi ligação de lá essa semana. Vou citar aqui o Rodrigo, o Tiago e o Rafael, que tem nos feito esse pedido de demanda para manutenção de ruas. Sei que é complicado, tempo chuvoso, nosso município chove muito, mas precisamos criar um sistema de cronograma para que as ruas não cheguem em estado tão difíceis de ser transitados. Vereador Celso, só para contribuir com o senhor. Sim, vereador. Obrigado. O vereador, todos nós recebemos, né?
as ligações e pedir para reforçar a sua falação, mas pedir para o nosso munícipe a compreensão de que não existe lugar com atolador no município, né? Existe lugar com bastante buraco, né? Que a chuva correu, lavou. Mas se a máquina passar com a chuva que está, vai piorar a situação. Então, é melhor esperar um pouquinho, 2, 3 dias de sol, porque o carro vai ter que ir devagar na hora do buraco, mas a pessoa de moto, a pessoa a pé, a pessoa de bicicleta ainda consegue desviar do buraco e não se lameia. Exato. Mas se a patola passar, vai virar uma nata. E a nata virando, aí até o cachorro não vai andar a pé na rua, daí tem que parar a chuva. Obrigado pela sua consideração, vereador Paulo. E sem contar que o município pode esperar que daqui a pouco 34 ruas asfaltadas, vereador Juca, vai ficar bem pouca para ser patrolada hoje ainda. Hoje eu estava vendo a relação das ruas. São 34 ruas que vão ser pavimentadas, né, vereador? Tem a questão da patrola que estava com problema e provavelmente amanhã ela volta a funcionar. E tomara a Deus que venha o sol. Vereador, está finalizando meu tempo, mas eu queria deixar mais uma consideração aqui. Eu faço parte juntamente com o vereador Paulo, que é o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Helena, e pouco entendo de orçamento, estou aprendendo muito com as vossas senhorias aqui, mas eu quero registrar aqui a minha gratidão aos parlamentares, falar do veto 52, vereadores. O que é o veto 52? Chamado veto 52, trata-se de um veto parcial do presidente no orçamento impositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, a LDO. Na prática, esse veto do presidente diz respeito a cerca de 30 bilhões de reais. Eu não sei, tenho nem noção de quanto que é 30 bilhões de reais, eu sei que é muito dinheiro para ficar na mão dos parlamentares, para eles fazerem o que quiserem na mão de um parlamentar, relator. Sendo que a missão, Paulinho, a missão constitucional do parlamento não é executar, é legislar. Nós precisamos das emendas impositivas, sempre estamos recebendo aqui, os municípios recebem, mas 30 bilhões é muita coisa para tirar da infraestrutura, da saúde, da educação, enfim, nós não podemos aceitar. O Brasil, conforme fonte do G1, o Tesouro Nacional informa que a dívida pública brasileira hoje está em 4,3 trilhões, o menor do que o valor do orçamento anual 2020, que pode chegar a 3,6. O juro que nós pagamos por dia no Brasil chega à cifra de 1 bilhão, vereador. Então, nós precisamos analisar o que fazer com o dinheiro público, se manifestar. Então, portanto, fica aqui o meu agradecimento aos parlamentares que eu não citei, mas eu vou citar agora. A deputada Giovânia de Sá e o deputado Chiodini votaram favorável ao veto do presidente. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Helena Aparecida Costa Chaves. Boa noite, senhora presidente, nobres pares, queridos amigos que estão aqui nos assistindo e o nosso povo que está assistindo na internet e vai escutar nós também pela via web. Senhora presidente, em primeiro lugar, eu quero parabenizar também o nosso Garuva, nosso prefeito, foi o presidente essa semana passada da Munesc, né? Parabenizar ele, porque isso é muito importante para Garuva, para o município e para o nosso povo, que eu acho que com isso Garuva só tem a ganhar, né? Então isso é muito bom. E parabéns para ele, que possa fazer um bom trabalho e trazer bastante coisas boas para Garuva, mais do que já tem vindo, e venha muito mais, para que possa cada vez Garuva crescer mais.
E também aqui eu quero... agora há pouquinho estava o Eli, que era filho da dona Maria Salles, e a esposa dele, a Nair, aqui presente, mas eles já foram embora, que ela não estava muito bem. E agradecer a eles também pela presença deles aqui. E o Eli era filho de uma senhora que foi muito amada, até quando o Paulo Batassara vai fazer a homenagem para as mulheres de Garuva, eu acho que a dona Maria Salles era uma das mulheres que precisava ser homenageada nessa homenagem que vai ter, porque ela foi uma pessoa simples, mas que fez a diferença em Garuva, pelo seu carisma, pela maneira como ela tratava as pessoas, fazendo ensinando os seus remedinhos caseiros, uma pessoa de uma índole, de um carisma maravilhoso. Eu acho que é de se pensar nisso, de trazer alguém da família para homenagear, receber a homenagem no nome dela, que ela está no seu lugar que Deus escolheu para ela, né? E também essa semana vai vir a Semana da Mulher, né? O Dia da Mulher, dia 8, eu acho que é dia 8 de março, domingo. Então, parabéns às nossas mulheres de Garuva, que Deus possa abençoar elas, e muita saúde, muita garra, e muita determinação, e muita paz para as famílias. Que Deus abençoe. E também quero aqui pedir para o secretário de Obras para mandar uma máquina passar no nosso sol nascente, que a estrada está com muito buraco, né, meu vereador, que anda bastante por lá, né? Por causa dessa chuva, e a hora que der, que passe a máquina lá, porque a amarelinha precisa chegar por lá, porque a estrada está feia. Obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador Luiz Antônio de Oliveira. Seu Juca. Boa noite, presidente, nobres pares, pessoal que nos assiste pela TV Câmara e vocês que nos prestigiam aqui. É uma honra ter vocês aqui na Casa do Povo. Presidente, eu ouvindo atentamente o discurso dos nobres pares, falar depois dos vereadores que têm o dom da oratória e do conhecimento é um pouquinho mais difícil, mas a gente tenta, né? Ouvindo atentamente o vereador Coelho sobre do veto 52, né? Lá do presidente Bolsonaro, graças a Deus, meu deputado votou certo, tira um peso das costas da gente, né? Só para citar o nome do relator, é Domingos Neto, do PSD do Ceará. O deputado vai ficar com o cofre cheio, né? Será que se reelegiram? Com 30 bilhões de emenda para distribuir para os outros companheiros? Era simples, era presidente do Senado, da Câmara, né? Mas graças a Deus, acho que vai conseguir ser vetado isso aí, para que não ficar na mão de uma pessoa. Eu acho que o executivo tem que determinar. As emendas impositivas são importantes, mas não dessa maneira, usar politicamente para usufruir. E só para poder ter um relatório, é do mesmo partido do presidente da Câmara dos Deputados do Maia, então quase não tem poder o homem, né? Então essa coisa é perigosa. Mas parabéns, graças a Deus, acho que vamos conseguir derrubar. Queria aqui também falar um pouco, ouvindo a indicação do vereador Paulo sobre o incentivo do desenvolvimento econômico, que em 2014, a Lei 80 do governo do senhor Zé Chaves, no partido da vereadora Helena, foi importante de que fosse criado para que trouxesse empresas. Naquele momento foi muito importante. Eu votaria também do mesmo jeito, mas como o Paulo falou e a gente se debruçou, alguns incentivos eles não tinham percentuais, né, vereador Paulo? Percentuais de valor e obrigações das empresas, por exemplo, assim, tu vai ter um incentivo de tantos mil, mas tem que gerar tantos empregos, então a obrigatoriedade não tinha nessa lei. Mas aquele momento eles fizeram e cabe a nós aperfeiçoá-la de uma maneira que o município não peque de dar para um bastante e não dar para outro, enfim, ou quebrar lá na frente, né? Mas eu lendo agora com o vereador Paulo ali, quero aqui parabenizá-lo, que se dedicou e juntou todas aqui as ideias de todos os vereadores e colocou no papel, que é um documento que vai ser analisado de uma maneira que faça, num contexto que seja palpável, que ele consiga se estabelecer. Mas eu defendo um imposto, Paulo, que eu gosto dele, que é o ISS da construção do barracão. O cara só vai ter se construir o barracão. Então esse é o mais justo que tem. Então se o cara vai construir um barracão de 1 milhão, ele tem lá 25 pau de desconto.
Se for de 10 milhões, é 250 pau, mas só vai ganhar se construir. Esse é o mais justo que tem. Mas, claro que é uma coisa que eu acho que tem que estudar, analisar, e a gente tem que respeitar as opiniões dos outros. Mas parabéns, vereador Paulo, sempre atento aí ao nosso município. Eu queria só falar aqui, vereadora Marli, nós estivemos no sábado, lá no Rotary Club, que fez uma paeja, acho que depois a vereadora também vai falar, em prol das famílias da enchente, né, que aconteceu no nosso município, né? Eles ganharam uma paeja de frutos naturais, sério, nunca tinha comido. Era para comer na tua casa um dia que eu fosse lá, nós comíamos aqui, coisa muito boa. E eles ganharam do Rotary Club de Joinville, né, até dava para 100 pessoas, e graças a Deus venderam bem. Foi lá no Country Club, lá do Marlo, fomos bem recebidos, e eu quero aqui parabenizar esse clube, essa associação, aqui vem falar que o Célio falou, associações que ajudam, a gente tem que lembrar muito bem. E eles se comprometeram, já levantaram um bom dinheiro de cesta básica, já doaram, e agora vão levantar um dinheiro para comprar alguém que precisa de um fogão, uma coisa assim, parece que né, Marli? A Marli depois vai falar mais. Eu quero só parabenizar eles pelo empenho e o trabalho. Muito obrigado a todos, boa noite. Alguém vai falar como líder? Líder do governo? Alguém vai falar? Pode falar. Pode falar. Líder do MDB, Celso Coelho de Souza. Senhor presidente, eu só quero aqui deixar registrado, o vereador Helena já citou aqui, então, em nome das mulheres da casa, aí, as vereadoras, Helena e Marli, desejar um feliz Dia das Mulheres, as mulheres que estão aqui presentes, um feliz Dia das Mulheres que comemoramos no dia 8, e em nome do MDB aí. E quero aqui citar o nome da minha mãe, Dona Neuza, da minha sogra e sogra do vereador Célio, Dona Anice, e deu a vida a nossas esposas, e minhas duas mulheres lindas, Ana Maria e Ana Paula. E citar aqui Provérbios 31, que diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede aos de um rubi. Parabéns para as mulheres, é por causa delas que nós estamos aqui, né? E elas estão tomando nosso espaço aí, e sejam bem-vindas as mulheradas. Falar aqui em nome do MDB que no próximo sábado, em Gaspar, vereador Juca, Marli e Osiel, que fazem parte da bancada, convido os outros vereadores também. Em Gaspar vai estar acontecendo um seminário preparatório para as eleições com os pré-candidatos e membros das executivas dos municípios. Vou enaltecer o programa Recicla Garuva, aqui falando já quase como líder do governo, né, que está sendo um sucesso. O programa de reciclagem saiu de um grande debate dessa casa aqui, desde o começo dos nossos mandatos, né, vereador Paulo? E está aí para todo mundo ver que está sendo um grande sucesso. E foram instaladas em diversos pontos aí os recipientes, né, os containers, e ali tem a plaquetinha. Eu até quero dizer aqui para os munícipes que eles só falta um pouco mais da colaboração de todos, porque é fácil de separar o lixo reciclável do lixo orgânico, e está havendo algumas reclamações de lixo orgânico misturado com reciclável. Está muito fácil, está identificados ali os tonéis, enfim. Ontem, dia 2, nós comemoramos o Dia Nacional do Turismo, e é importante enfatizar, vereadores, as nossas riquezas naturais aqui, as baías, os rios, as montanhas, as riquezas históricas. Temos livros históricos aqui escritos por escritores do nosso município, e com isso eu queria ficar a dica desse vereador, dessa casa, para a próxima gestão, os próximos mandatos, quem sabe, para que os olhares dos governantes voltem com um olhar mais cuidadoso para o turismo do nosso município. Parabenizar, para finalizar aqui, vereadora, parabenizar
o nosso prefeito Rodrigo, que tomou posse como presidente da Munesc na última quinta-feira, dia 27. A Munesc, Associação Municipal dos Municípios, e o que coloca nosso município em relevante posição e um orgulho para nós garuvenses. Obrigado. A palavra, o vereador Luiz Moisés Estocco. Boa noite, senhor presidente, vereadores, quem nos prestigia aqui, quem nos assiste nas redes sociais. Queria parabenizar o Paulo pela indicação Paulo 10 de 2020, que a gente discutiu tanto aqui nessa casa com todos os vereadores. Nós ficamos sem, como tu comentou, sem escapatória, né? Os caras vieram preparados, de uma maneira tão preparada, que nós não tínhamos como dizer, não, nós não podemos ceder tudo isso, não podemos ceder, só podemos ceder isso. Né? Como foi comentado, na época essa lei foi feita para atrair aos empresários, aos investidores, mas hoje necessita de algumas modificações. Hoje, no momento, ela está muito frágil. Até foi feita umas emendas, né, Paulo? Pelos vereadores aqui, todos nós, acho que foi feita umas emendas para amarrar, né, de uma maneira mais segura um pouco, para que o município não venha perder totalmente, né, ou quase totalmente, o incentivo dessas leis aí, né, do INSS, de todas elas ali, né. ITBI, que consta muito, né, ajuda bastante o município, então a gente fez uma amarração ali. Tomara que realmente isso aconteça, Paulo. Eu queria fazer uma indicação aqui, senhor presidente, para a Secretaria de Infraestrutura fazer um estudo ali no, esqueci o nome daquele rio, acho que o Valdemar deve saber, ali no Palmital, Valdemar, aquele rio que sai na BR, na 416, uma subidinha ali. É o Rio da Onça que passa ali. Que a Secretaria fizesse um estudo, uma viabilidade lá para limpar aquele rio, ou abrir aquele rio ali, porque cada chuva que está enchendo aquela ponte ali. E enchendo a ponte ali, está enchendo as casas das pessoas. E o dia da enchente eu tive lá, não pude passar. Realmente o rio não tem vazão lá para frente. Então a gente tem que fazer um estudo, uma avaliação lá, para ver o que podia ser feito para melhorar aquela situação lá. E como o Celso falou, Celso, eu também queria agradecer o nosso deputado João Amin, né, que fez a indicação 1748, 7/2019, para a Secretaria de Infraestrutura, para que fosse realizado a revitalização e a manutenção na rodovia 417, no município que liga Garuva a Itapuá. Foi feito, né, os remendos, reparo, mas peço que não adianta nós só fazer o reparo. Nós temos que realmente pedir apoio deles, né, pegar e revitalizar 100%, para ela ficar uma rodovia bonita e sem perigo como diz, de buraco e essas como está aqui no centro, aqui, para atravessar de um lado para o outro ali, você quase arrebenta o carro. Espero que o nosso deputado João Amia lá olhe também esse lado com carinho. Boa noite, senhor presidente. Como líder, o vereador Paulo Guatassara da Costa Lima. Então, continuando, queria aqui também aproveitar, parabenizar o prefeito de Garuva por estar assumindo a presidência da Munesc. E agradecer as palavras que ele fez, a referência aos ex-prefeitos que foram também presidente da Munesc, né? Prefeito Sidney Penske, o prefeito João Romão. O José Salles também foi. Agradecer o nome deles, isso é bom, né? A gente sempre respeitar. Agora, com grandes poderes, temos grandes responsabilidades. A Munesc tem que sair daquela mediocridade de tratar os municípios como peças isoladas.
Afinal de contas, nós temos que, quem está na Munesc tem que pensar na região Nordeste de Santa Catarina, pensando nela daqui 15, 20 anos. Não podemos tomar atitudes de a Munesc ficar fazendo projetinho de escolinha para o município, ficar fazendo projetinho de avenida, com as bocas, essas bocas de lobo que vocês veem na Celso Ramos, tudo para dentro aí, que não drena nada, é tudo projetinho da Munesc. Às vezes o prefeito quer economizar, então a gente tem que dinamizar, nós temos que trazer novas expectativas, novas discussões. Vou deixar uma responsabilidade aqui imediata para o presidente, que o nosso prefeito Rodrigo da Munesc, é a questão dos produtos de origem animal produzidos pelos nossos agricultores aqui de Garuva. Existe uma lei estadual, existe uma lei federal que hoje permite a comercialização dos serviços de inspeção municipal nas regiões das associações. Então, quem produz produtos aqui de Garuva, com o símbolo SIM, pode vender em Joinville, pode vender em Araquari, pode vender em São Francisco, pode vender em Campo Alegre, enfim, nesses 9 municípios que compõem a Munesc, o comércio é livre. Só que existem prefeitos aí dos outros municípios que não permitem a entrada dos produtos dos municípios menores. Digo o nome, Joinville. Joinville se protege. Quando Joinville perdeu o grande expoente do prefeito, que foi o prefeito Luiz Henrique, Joinville caiu numa mediocridade política que não condiz com o desenvolvimento da região Nordeste de Santa Catarina, não condiz com o desenvolvimento de Garuva. A lei da região metropolitana foi guardada lá em virtude de Joinville. Foi Joinville que não quis que saísse a região metropolitana, que ia nos favorecer. Por que ia nos favorecer? Porque acessos a recursos públicos de Brasília, valores que nos interessam só acima de 500 e 100 mil habitantes e 500 mil habitantes, as verbas para municípios de 20 mil habitantes, elas são ínfimas, elas são pequenas, elas pensam naqueles municípios lá do Amazonas, penso nos municípios lá do Nordeste, pequenos municípios que não condizem com a nossa condição econômica. Nós precisamos de mais recursos e para a gente conseguir, sempre ter que mudar a legislação federal, a gente precisa ser região metropolitana, para a gente se enquadrar com a população junto de Joinville, para nós angariarmos recursos que vai favorecer a região toda. A mediocridade de Joinville tem que acabar. Joinville fica segurando os outros municípios, ela não quer o desenvolvimento, ela não quer o desenvolvimento em conjunto, ela não quer nem o transporte viário em conjunto. Pergunte quando Joinville está se preocupando, ele deveria se preocupar muito, sim, com a nossa rota alternativa para dentro deles. Não estão nem aí, não tiveram nem aí na participação, quando nós tivemos que fazer aqui as rodovias para o Porto, Joinville nem participou da discussão, deveria ter participado, pela importância que ela tem politicamente no município, dentro da nossa região. Então, essa é a missão do prefeito Rodrigo, é sair dessa mediocridade, dessa discussão pequena, trazer para a discussão grande, para a discussão do abastecimento da água futura dessa região, do tratamento de esgoto de toda essa região, do bem-estar, do desenvolvimento da logística, da educação, por que não? Afinal de contas, fazemos parte da mesma região. Das futuras escassezes da água e das futuras enchentes que vamos ter. Cabe ao prefeito trazer essa discussão de nível elevado, para a gente poder realmente ter uma região que venha atrair e uma região de bem-estar para todos. Essa é a missão do prefeito. Desejamos ele, então, em nome da Câmara de Vereadores e do PDT, uma boa sorte para ele. Como líder do PSD, Helena Aparecida Costa Chaves, vereadora. Como diz o vereador Paulo, continuando, e ele vai ter apoio, muitos apoios mesmo, vereador Paulo. O Darcy de Matos esteve presente aqui, esteve outros deputados também, e eu acho que isso é importante.
trabalhando com os deputados, assim as coisas vão ficar mais fortes. E até quero agradecer pela presença do deputado Dachiri Mato por estar aqui presente também naquele dia da posse do nosso prefeito. E eu quero agradecer a presença do nosso amigo Ari, que está aqui presente hoje. Obrigado, Ari. E também quero dar um parabéns para o meu filho Júnior, que hoje está fazendo aniversário, seus 34 anos, que é o nosso administrador da loja, né? Formado engenheiro, e que Deus abençoe ele, que dê muita saúde, muita felicidade para ele, que ele possa ter muito sabedoria para tocar essa loja sempre para frente. E eu quero também aqui dizer que eu não estive no Rotary Club ali no sábado, como é que eles fizeram, era no almoço, era a paeja, né? Mas eu estive lá na Dona Tide, e só que quero falar que parabenizar eles pelo que eles estão fazendo pelas pessoas que perderam os seus móveis, né? Que eu acho que arrecadar um dinheiro e comprar o que as pessoas perderam, eu acho que isso é muito bonito, um ato muito, muito bacana mesmo que eles estão fazendo. E parabenizo muito eles. E estivemos lá na Dona Tire também, na Costela de Fogo de Chão, eu estive no domingo, estava tudo muito bom, teve muitas pessoas presentes lá também, parabenizar eles pelo belíssimo almoço que fizeram lá. E boa noite e obrigada. Mais alguém vai usar como líder? Nada mais havendo a destacar, encerro a sessão agradecendo a presença de todos e os convido para a próxima sessão plenária no dia 10 de março, às 19 horas. Uma boa noite a todos.